reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, prezados congregados, filhos de Maria, e também aqueles que nos assistem e nos ouvem de suas casas. Hoje a nossa liturgia do quarto domingo, depois da festa de Pentecostes. E começamos a nossa reflexão, a nossa meditação desse domingo, com o introito da Santa Missa, que é uma oração, uma súplica de muita confiança em nosso Senhor. E o quanto é importante nós caminharmos, no temor de Deus, com respeito, com a presença de Deus, mas o quanto é importante nós caminharmos com muita confiança nesse Deus Todo-Poderoso. E assim começa, a liturgia de hoje. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o defensor de minha vida. De que temerei? Os inimigos que me oprimem caem eles mesmos, sem forças. Ainda que um exército se levante contra mim, meu coração não temerá. Versículo do Salmo 26. O quanto é importante nós confiarmos em Deus. O quanto é importante nós termos a certeza desse Deus que nunca nos abandona, mesmo no meio das maiores tribulações. Mesmo que muitas vezes, quando estamos dentro do problema, ou da dificuldade, ou do sofrimento, o que seja, e às vezes pensamos erradamente que o Senhor nos abandonou. Pensamos muitas vezes erradamente que Deus não está, como que de certa maneira, acompanhando, vendo o meu sofrimento, ou não está ouvindo a minha prece, a minha oração. Mas o Senhor nunca abandona aquele que coloca nele a sua confiança. E se, como diz o Salmo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Depois da primeira leitura, o apóstolo São Paulo, o primeiro pensamento diz: meus irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Mesmo quando o Senhor permite algum sofrimento na nossa vida, não significa que Ele nos abandonou por aquele momento, por aquele instante. Não significa uma vitória do inimigo. Um exemplo muito significativo para nós, hoje dia 6, prevalece hoje a liturgia do quarto domingo, mas se comemora o dia de Santa Maria Gorete, mártir da castidade. Santa Maria Gorete, finalzinho do século XIX, nasceu em 1890 e morreu em 1902, aos 12 anos de idade. Como nós já conhecemos a história, violentamente assassinada. Punhaladas no peito, na garganta, perfurando o pulmão, diversas punhaladas. Por um jovem que era como que um irmão de criação, próximo assim a ela, e que queria levá-la ao pecado, e ela resistiu. Não podemos fazer, porque isso ofende a Deus. Ainda bem jovem, saindo da infância para a adolescência, 12 anos de idade, mas muito bem educada nos princípios da fé católica, fortalecida pelos dons do Espírito Santo, obviamente, e já ainda na sua infância, mas compreendendo o valor da santa virtude, a virtude da castidade, e preferiu a morte do que pecar. Isso ofende a Deus. Conhecemos já esse exemplo. O jovem que a assassinou foi preso, ficou 30 anos na prisão.
Passado o tempo, 1934, já 32 anos depois do martírio de Santa Maria Gorete. A mãe de Santa Maria Gorete, Dona Assunta, trabalhava numa casa paroquial, né, ajudando lá, cozinhando para os padres. E ela soube da libertação daquele rapaz e pediu, no Natal daquele ano, né, se o padre pudesse fazer um encontro desse que foi o assassino da sua filha com ela. E no Natal do ano de 1934, o padre então conseguiu fazer o contato e trouxe esse jovem para a ceia de Natal na sua casa, né, junto ali da mãe de Santa Maria Gorete. E quando o rapaz chegou, né, se aproximou dela com muito receio, a senhora está me reconhecendo? Ela olhou dentro dos olhos dele e disse, sim. Ele se ajoelha, ele passou por um processo de conversão, ele teve uma visão de Santa Maria Gorete na prisão, e que pedindo que ele se arrependesse, que ela já havia perdoado a ele, que estava no céu, rezando por ele. Ele se ajoelha diante dela e diz, eu queria pedir perdão por todo o mal que eu fiz à senhora, à família da senhora. A mãe é uma mulher de muita fé, e talvez consciente daquilo que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz, meus irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura, com o pensamento no céu. Olhando dentro dos olhos dele, aquele rapaz ajoelhado diante dela. Se Deus te perdoou, a minha filha Maria Gorete te perdoou, eu também te perdoo. O levantou, o deu um abraço e partilharam da ceia de Natal. Alguns anos depois, 1950, estavam lá, na Praça de São Pedro, em Roma, assistindo à canonização de Santa Maria Gorete. Aquele jovem, já, né, mais idoso, e também, né, a Dona Assunta, mãe de Santa Maria Gorete. É uma cena muito forte, né? Que serve de muita reflexão para nós. E somente o pensamento da vida eterna, somente, né, um coração, uma alma muito firme na fé, consegue viver esse momento. A reação natural de todos nós é nunca mais queremos essa pessoa próxima a nós, qualquer coisa semelhante. Mas aí nós conseguimos entender um pouquinho o porquê Santa Maria Gorete, ainda bem jovem, tinha uma maturidade espiritual muito grande a ponto de preferir a morte do que o pecado. E fruto de uma educação religiosa católica que recebeu de uma mulher também de muita fé, temente a Deus. E por isso continua valendo, obviamente, essas palavras da Escritura, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E mesmo quando Deus permitiu grandes sofrimentos a essa família e a morte dessa jovem, em momento algum Deus quis isso, obviamente. Mas a glória é o bem que Deus tirou de tudo isso. E hoje nós cultuamos, louvamos e bendizemos a Deus as maravilhas que Deus realizou na vida de Santa Maria Gorete, que torna-se exemplo para nós da santa virtude, da pureza, da castidade. E que muitas vezes nós nos desculpamos por um mundo tão pervertido e não queremos nos esforçar um pouco mais para guardarmos também esta santa virtude. A igreja, quando canoniza os santos, não é só como que um boletim informativo de que tal pessoa está no céu. É nos apresentando essa pessoa como modelo de vida, de virtude,
para nós imitarmos os seus exemplos e também um dia alcançarmos o céu. E por isso essa deve ser a direção da nossa vida, esse pensamento constante do céu. Por isso, na vida daquele que tem fé, nunca há espaço para o desespero, porque a confiança na palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Se o Senhor nunca nos desampara. Voltemos a nossa reflexão para o Santo Evangelho, o Evangelho de São Lucas. Jesus estava falando a uma multidão sedenta da sua palavra, do seu ensinamento, e que iam acompanhando nosso Senhor de um canto a outro, querendo ouvir nosso Senhor, ser alimentados pela palavra de Deus. E Jesus então encontrou-se com o grupo ali que vão ser os apóstolos, entrou na barca de um deles, na barca de Pedro, se afastou um pouco para que pudesse alcançar melhor a multidão e começa a ensinar. Um primeiro ensinamento para nós: qual é o nosso desejo? Qual é o nosso anseio de conhecer cada vez mais a palavra de Deus? Qual é o nosso anseio, o nosso desejo de conhecer cada vez mais a doutrina católica? Qual é o nosso interesse de procurarmos nos instruir cada vez mais? Para conhecermos mais a nosso Senhor, a Santa Igreja, a sua lei, para podermos termos ainda mais motivos para amarmos profundamente a nosso Senhor, o povo que estava ali sedento da palavra de Deus. E o quanto é importante isso para nós. Nosso Senhor nos ensina por meio da igreja. Nenhum gesto, nenhuma atitude de nosso Senhor foi meramente acidental, mas providencial. E Jesus escolheu a barca de Pedro para dali ensinar ao seu povo, alimentar o seu povo com a sua palavra, com o seu ensinamento. E isso é muito importante para nós. Não é qualquer um que diz ensinar, ou dizer, ou pregar em nome de Deus, que nós devemos dar ouvidos. Mas a quem nosso Senhor deixou a autoridade para ensinar em seu nome, a quem nosso Senhor garantiu a infalibilidade para alimentar o seu povo em seu nome com a sua palavra. E por isso nós reafirmarmos cada vez mais a nossa fé, a nossa fidelidade à Santa Igreja Católica, que nos ensina, inspirada pelo Espírito Santo, por meio da Sagrada Escritura e de toda a tradição da igreja, também inspirada pelo Espírito Santo. E a tradição que se expressa para nós de modo muito particular no catecismo da igreja. Por isso é importante que nós tenhamos esse interesse em conhecer a nossa doutrina, a doutrina católica. Por isso que é tão importante para nós buscarmos o ensinamento, de modo especial, no catecismo da igreja. Já é a Bíblia explicada para nós, com todo o ensinamento da tradição da igreja. Por ocasião da promulgação do catecismo da Igreja Católica pelo Papa São João Paulo II, o Papa assim nos disse: o catecismo da Igreja Católica é um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva ele, disse o Papa, para a renovação a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja constituem um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica. E assim o documento vai dando sequência, nos mostrando
a importância, a segurança, né, do catecismo da igreja como fonte para nós de fé. A Bíblia e a tradição da igreja. E Jesus escolheu a barca de Pedro, para da barca de Pedro nos ensinar e nos ensinar com segurança. E nosso Senhor, sempre convidando, e como convidou, o Evangelho de hoje nos mostra isso, os apóstolos para deixarem tudo e segui-lo. E mostrando que a igreja seria assistida por ele, assistida pelo Espírito Santo, garantido a sua legitimidade por Deus. Chamou aqueles homens simples, como o Evangelho de hoje nos mostra. São Pedro, quando viu aquele milagre que Jesus fez ali diante deles, eles já haviam trabalhado a noite inteira, não haviam pescado nada, mas receberam uma ordem do Senhor: lançai as redes para o lado direito. E pescaram aquela quantidade enorme de peixes. E São Pedro, que havia dado aquele voto de confiança em nosso Senhor, pois disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas confiado na vossa palavra eu lançarei as redes. E tiveram aquela pesca milagrosa. E diante daquele milagre, São Pedro depois se afasta. Quando chegou à terra, se afastou de nosso Senhor e disse: Senhor, afastai-vos de mim, porque sou um homem pecador. E esse homem tão simples, tão rude, um trabalhador ali, braçal, a quem nosso Senhor escolheu para governar a sua igreja, assistido por ele, assistido pelo Espírito Santo, assistido por Deus. De agora em diante serão pescadores de homens, pescadores de almas. Deixaram tudo para seguir a nosso Senhor. Deixaram tudo para servir a nosso Senhor por meio da igreja. Portanto, prezados irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, hoje também de Santa Maria Gorete, que nós tenhamos um grande amor à virtude, que nós procuremos viver e guardar a santa pureza, que nós procuremos, né, cuidar da inocência das nossas crianças, os pais que têm seus filhos em casa, cuidem de formar os seus filhos, né, de uma vida de virtude, mostrando o valor, a importância das virtudes cristãs, o valor e a importância da santa virtude, a virtude da castidade. Que nós tenhamos um grande desejo, né, em conhecer cada vez mais a doutrina católica, que sejamos fiéis à Santa Igreja Católica. Vai custar para nós sacrifício servir a nosso Senhor. Custa para nós sacrifício vivermos, né, as leis, as normas da Santa Igreja. Mas tudo isso esperando de nosso Senhor a recompensa no céu. E eu concluo a nossa reflexão com a oração da collecta da Santa Missa de hoje, em que assim reza a igreja. Concedei, Senhor, vos pedimos, que os acontecimentos deste mundo, por vossa disposição, corram tranquilamente para nós, e que a vossa igreja se alegre em vos servir em paz. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.